Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje é o último dia do Carnaval, se espera. Essa festa que nasceu como uma tradição cristã. Carnaval quer dizer o tempo de comer carne antes de entrar num período sério de penitência, que é aquele da Quaresma. Então somos chamados a uma festa, a descobrir o valor cristão da festa. Recordo-me sempre nesses dias que, na época de São Francisco, tinha diversas expressões de festas assim, de carnaval, que duravam uma semana. Quando Francisco conheceu o conde Orlando, que era o dono do Monte Alverne, esse conde estava no alto de uma árvore, fantasiado, cantando jograis. Desejoso ele de conhecer São Francisco, tinha ouvido falar, não imaginava que São Francisco chegava naquele momento. E aí então, quando São Francisco aparece debaixo da árvore, ele fica constrangido, fala do desejo de falar com Francisco e quer descer logo. E Francisco vai dizer: não, fique aí, continue a festa, no final da festa nós nos falamos. Francisco é o santo da alegria, que também acredito que deve nos ajudar a redescobrir o modo cristão de viver a alegria, inclusive do carnaval. Nós não somos chamados a uma constante penitência. O problema é que o mundo se apropriou da alegria como se fosse uma prerrogativa somente do pecado, e nós temos que descobrir como ser santos alegres, porque um santo triste é um triste santo. Bom carnaval. Nós continuamos a ler o livro do Eclesiástico, e a recomendação inicial para esse texto, que é escrito para os jovens de Israel: filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça, santidade e no temor, e prepara a tua alma para a tentação, para a provação. Caríssimos, quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós vivemos uma vida de santidade, mais nós sofremos tentações. O problema não está em ser tentado, é em sucumbir, cair na tentação. Então, por isso nós rezamos no Pai Nosso, para não cairmos na tentação. Ora, o autor vai individualizar no texto de hoje duas características da tentação. Por um lado, é a ação do maligno que quer que nós pequemos. Mas, por outro lado, é Deus que permite a tentação para que nós, no combate, possamos crescer. Sem a tentação não existe crescimento na vida espiritual. É na luta contra a tentação que nós crescemos em relação às virtudes. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes. Suporta a demora. Nós somos imediatistas do mundo de hoje, e essa avidez de encontrar uma solução, de ver tudo imediatamente terminado e pronto, faz com que nós percamos a esperança na obra de Deus. É interessante quando nós escutamos no início do tempo comum, durante a semana, a carta aos Hebreus, que vai dizer assim: a promessa que Deus fez aos nossos pais na fé, no início da história da salvação, todas elas não foram vistas, não foram vividas por aqueles que escutaram a promessa. Pense em Abraão e todos os outros. Mas eles depois viveram de um modo muito maior a promessa de Deus, mas morreram sem ver realizada. Tenhamos a paciência, não a nossa, mas a paciência em Deus, de quem sabe que Deus não falha com a sua palavra. Por isso, suporta as demoras de Deus. Tudo o que te acontecer, aceita-o como condição de crescimento, porque nós nos irritamos com as coisas, nós perdemos a paciência e logo acusamos a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Contai com a sua misericórdia, confiai nele. A quem confia de fato no Senhor, no momento de provação e de tristeza, sabe que não está só e que Deus permite isso para o crescimento. Se nós não conseguimos crescer, o problema não está naquilo que está nos acontecendo, mas devemos repensar o modo como nós reagimos diante das tentações. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Vós que temeis o Senhor, amai-o. Quem confia no Senhor e ficou desiludido? Quem, ao longo da história, confiou no Senhor e ficou desiludido?
Através de muitas perguntas assim, o autor vai mostrar a fidelidade de Deus. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. No salmo de hoje, confia no Senhor e faz o bem, e Ele dará o que pedisse ao teu coração. É a oração que reforça o que ouvimos na leitura. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Os malfeitores são de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação dos piedosos vem de Deus, Ele os protege nos momentos de aflição. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há poucos dias atrás, Jesus anunciou por primeira vez o que aconteceria com ele: o ser perseguido, a sua morte e ressurreição. Naquela ocasião, Pedro chama Jesus à parte e o repreende duramente. Jesus responde: coloca-te atrás de mim, seja um discípulo, você não é um mestre, coloca-te no teu lugar. Agora Jesus vai tentar uma segunda vez anunciar a sua paixão. Vamos ver qual é a reação dos apóstolos dessa vez. Jesus está indo da Galileia para Jerusalém, aonde vai morrer. E não queria que ninguém soubesse, porque queria estar com os discípulos. E vai fazer o segundo anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e ele o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Não é justo, irmãos caríssimos, pensar que a morte de Jesus foi uma surpresa para os apóstolos. Jesus procurou formar os discípulos, mas eles, cabeça dura, na fixação de uma imagem de um Messias glorioso, querendo compartilhar desse poder, a cada vez que Jesus fala, eles são surdos, eles não entendem, têm ouvidos e não ouvem. Assim é nossa relação com a palavra de Deus. Ainda que muitas vezes, ouvindo o Senhor que nos fala claramente, nós temos as nossas fixações em relação a Deus, aos nossos projetos, que nós vamos escutando aquilo que queremos. Ora, o que acontece é que os discípulos, assim vai dizer Marcos, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Chegam a Cafarnaum, Jesus pergunta o que tinham discutido pelo caminho. Eles ficam calados, porque discutiam quem era o maior. Veja, Jesus fala de um Messias sofredor, fala da sua morte, e eles então, o que é que vão estar discutindo? Sobre quem é o maior entre eles. Vejam o descompasso daquilo que não quer, daquele que não quer escutar o discurso sobre o Messias pobre, o Messias sofredor. E então Jesus, percebendo o que ele estava discutindo, vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Charles de Foucault vai dizer que o lugar do último é o lugar de Jesus. Quem o busca está buscando o lugar do Senhor. Em seguida pegou uma criança, abraçou-a e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Esta é a lógica do reino de Deus. Já lhes falei algumas vezes, uma criança no tempo de Jesus não era considerada uma pessoa. Jesus, ele dá atenção para as crianças, dá atenção para os menores, para os pequenos, para mostrar que o reino de Deus tem que ter uma lógica diferente. E se nós temos a dificuldade de aceitar isso, como os apóstolos, nós devemos ir mudando a nossa lógica, porque os apóstolos foram surpreendidos com a cruz que eles já tinham ouvido o anúncio antes e não aceitaram. Se nós não aprendemos a escutar o nosso Deus e mudar o nosso modo de pensar para o modo dele, nós nunca vamos acolher as suas manifestações. Na oração da coleta de hoje, nós assim rezamos: ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Tenham todos um bom dia, um bom último dia de carnaval. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.